Ter o retorno do pastor Marcelo a essa igreja é uma bênção. Tem um japonês orando por você, não é fácil não, viu? Não é qualquer um que tem esse privilégio não, viu? A palavra de Deus, vocês vão abrir em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Antes de eu começar, eu vou dizer o tema dessa pregação. É o rio da vida. Esse é o tema dessa pregação. O profeta Ezequiel teve uma visão incrível. Ele veio tendo essa visão desde o capítulo 40. Mas ao 47 é aquilo que nós vamos usar para essa pregação. E essa pregação foi incrível, essa visão que ele teve dessa profecia, e ele estava exilado lá na Babilônia. Ele não estava em Israel, ele estava preso na Babilônia. E as Escrituras, nós vamos ler depois, diz que a mão de Deus o segurava e o levava até um local, a uma montanha muito alta, e lá Deus falou para ele. Um homem lhe apareceu e lhe disse: Ezequiel, eu tenho uma visão semelhante à de um homem. E esse homem que estava com ele era como aparência de bronze. E a Bíblia diz em Ezequiel 43 a especificação desse homem. E a sua voz era de muitas águas. Em 43:2 diz que a terra resplandeceu por causa da glória desse homem. João também descreveu uma visão semelhante a essa de Ezequiel, de um homem que lhe disse e apareceu para ele, na ilha de Patmos. Está lá em Apocalipse 1:15. Semelhante ao bronze polido, e a sua voz era como de muitas águas. Muitas águas. É óbvio que nós já entendemos nessa passagem que esse homem só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro poderia ser. E ele vai introduzir Ezequiel, então, às portas da casa de Deus, onde dá o profeta essa visão, uma visão impressionante, do futuro do povo de Deus, que é nos tempos de hoje, da sua igreja hoje, do fim dos tempos, antes do milênio. São para nós. Então, o profeta lá do Velho Testamento nos dá uma visão dos dias de hoje. Então, vamos ler, então, Ezequiel, a partir do versículo 1 até o 12. Então, Ezequiel 47, de 1 a 12. Vamos ler. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam água por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corria as águas do lado direito. E aquele homem, para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me dava pelos artelos. Pode ser que no seu esteja escrito tornozelo. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que agora me dava pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que agora dava pela cintura. E mediu mais 1000. E já não era mais um ribeirinho, era um rio, que não se podia mais atravessar, a não ser a nado. Ribeiro do qual não se podia passar. E disse-me: visto isso, filho do homem, então levou-me e fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um
de outro lado. Então disse-me: essas águas saem para a região oriental e descem para o deserto, onde entram para o mar, e sendo levado ao mar, as águas tornam-se saudáveis. Esse mar era o mar morto, que as águas se tornariam não mais salgadas. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar esse ribeiro viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque de lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estender as redes. Seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe de mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos e seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, a sua margem, de um lado para o outro, nascerá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará os seus frutos. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Essa foi a visão que esse profeta teve lá 600 anos antes de Jesus Cristo. Amém? Essas imagens aqui que fala de ribeiro, de água, de rio, sempre se pergunta, e quase sempre nós falamos de quem? De Jesus e do seu Espírito Santo. Essa visão aqui também revela que há um tremendo derramar de Espírito Santo nesse tempo, os últimos dias no qual nós estamos vivendo. Essa visão é tão poderosa que o profeta ficou um pouco sufocado. Ele não conseguia entender aquilo que foi dado para ele nessa visão, o que aquele homem falou para ele. E ele só conseguiu então escrever para ele, reportar aquilo que agora nós estamos lendo. Na verdade, antes dessa visão acabar, houve uma pergunta para Ezequiel, que o homem fez para ele. Está lá no versículo 6, que ele diz: viste isso, filho do homem? Viste o que eu estou te falando? Percebeu o que eu estou te falando? Deus praticamente lhe perguntou a Ezequiel: você consegue alcançar a magnitude disso que aqui eu estou te falando? Você consegue ver isso? Você é capaz de compreender essa visão que eu estou te mandando, que eu estou te dando? Onde você vê que as águas crescem. Elas começam no tornozelo e no final você só poderá entrar nela a nado. Isso indica que serão como as coisas vão acabar, quando nós entrarmos nelas a nado. Você enxerga, Ezequiel, essa visão da glória, da vinda do Senhor, que essa revelação tão impressionante, ela mexeu com a sua cabeça? E você não pode deixar de passar o real significado disso. Mas quando eu li isso, eu também fiquei me perguntando, praticamente como Ezequiel também deve ter se perguntado, né? O que o profeta está querendo dizer com essas palavras que ele escreveu, que esse homem deu para ele? E eu comecei a pensar quão tão grande era isso. E eu comecei a estudar isso. Eu comecei a observar algumas coisas e pontear algumas coisas que aqui estava escrito. E aqui eu entendi que ela está descrevendo a igreja nos últimos dias, os dias de hoje. Qual o significado desse rio subindo? Quer dizer, crescendo. As Escrituras não mencionam que Ezequiel ficou perturbado, que ele não entendeu nada do que ele estava vendo e ouvindo daquele homem. Porque os profetas do Velho Testamento, eles não entendiam nada sobre Cristo.
E o próprio Jesus nos diz isso, lá em Mateus capítulo 13. Abre sua Bíblia aí, em Mateus, se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Capítulo 13, versículo 17 e 18. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram. Ouviram o que vós ouviu e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Escutai, pois. Essa é a palavra que ele está deixando aqui. Escutar o quê? Atentar para quê? Escutar o quê? Cristo está dizendo diretamente: não perca isso, certifique-se que você venha revelar essa palavra que eu estou te passando. E o que foi mostrado para Ezequiel é exatamente a igreja de hoje, a igreja dos últimos dias, porque ela será ainda mais gloriosa, ela ainda será maior, ela será mais vitoriosa, que é nos tempos de hoje. E nós, hoje em dia, nós que somos crentes, nós não iremos enfraquecer. As picuinhas sobre Cristo e sobre as atitudes das pessoas com relação aos cristãos, elas são para confundir, mas nós não seremos confundidos. Nós não seremos confundidos. Nós, a igreja, nós nunca seremos mais ou menos numerosos, nós só vamos crescer. A igreja só cresce, não só aqui, mas em todo o mundo. A igreja, ela cresce. E ela cada vez mais tem poder e autoridade espiritual sobre a terra. E a sua glória, a glória de Deus, ela será como uma rajada de poder em todo o mundo. A sua glória, todo mundo verá, todo mundo verá. Não existe mais revelação do que nós já temos hoje. Primeiro, a Bíblia, e segundo, os acontecimentos que nós estamos vivendo. E aqui também fala que a vida de hoje será como de peixe de mar grande, de multidão excessiva. Quer dizer, hoje em dia, nós podemos nos considerar como peixe, nós estamos crescendo em multidão excessiva. Vem chegando aqui um corpo de crente, que nascerá dessas águas, da presença da palavra de Deus, que vem do altar. Você lembra quando nós lemos que ela veio do altar? Ela veio do altar. Águas que se deviam passar a nado. Isso é exatamente o que Deus está nos mostrando nessa visão. Que Ezequiel via as águas subindo, crescendo. O versículo 3 e 4 de Ezequiel diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, ele mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que dava pelos artelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que vêm daquele do lado que dava no joelho. Outra vez mediu e me fez passar pelas águas que davam pela cintura. E mediu mais 1000 e já era água que se deveria entrar a nado. A nado. Sabe quais são as nascentes desses rios aqui que nós estamos falando? É a cruz de Cristo. É os tempos de hoje. A gente vê uma imagem literal, vocês sabem aonde? Lá em João 19, 34, que quando Jesus estava sendo crucificado, ele foi ferido com uma lança, não foi? E o que saiu dele? Sangue e água. Mas água? Não sai só sangue? Por que diz Jesus saiu água? Porque ele é a água da vida. Ele. Ezequiel, versículo 1 e 2, nós já lemos, mas eu vou ler de novo. Depois disso me fez voltar à porta da casa, eis que saía água por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas desciam de baixo, Deus do lado direito ao sul do altar, o altar de Deus. E ele me fez sair pelo caminho da porta ao norte, e me fez voltar pelo caminho de fora, até a porta do exterior, pelo caminho que dá para o oriente,
onde corria as águas. Nós estamos falando aqui sobre águas. Crescente. E essas águas aqui é o início dos nossos tempos da igreja moderna. E ela começou lá em Pentecoste. As águas que hoje nós vivemos sobre ela, que é de Jesus Cristo. Esse dom do Espírito dos discípulos de Cristo, eles receberiam uma promessa que iria existir um rio da vida, que fluirá do interior deles, de cada um de nós, o rio da vida. E esse rio jorraria por toda o mundo. Em João 7, 37 e 39, você não precisa ler, eu vou ler para você. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão de seu ventre. E disse ele ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Pentecoste é o início dessas águas. Começou aí, porque Jesus Cristo ainda não tinha subido, ainda não tinha deixado o Consolador. O Consolador ainda viria. Jesus se referia ao Espírito Santo que viria depois que ele subisse, com toda a sua glória, com toda a sua manifestação junto do Pai. Esse foi o começo desse cotejamento, dessa água que nós estamos lendo aqui, que foi no Pentecoste. Então, água até os tornozelos. E águas que foram crescendo, cresceram mais, se expandindo em extensão, em profundidade, em volume, em poder, em glória, da restauração da história da igreja. Essa aqui é a história da igreja, é isso aqui que Ezequiel recebeu da parte de Deus. Então, no Pentecoste, é o início desses últimos dias. Pedro anuncia que essa água fluía como Jesus prometera. Naquela época, Pedro e seus discípulos tinham essa água nos tornozelos. E ela foi crescendo nos anos seguintes. Durante os primeiros séculos da igreja, o imperador Constantino fez com que a igreja se tornasse Estado. E ele libertou todos os ministros, todos os crentes que estavam escravizados. Todos foram libertos. E ele também declarou que o cristianismo era a religião do império. Mas aqueles anos de perseguição antes dele, a igreja cresceu, mas cresceu muito. A igreja cresceu demasiadamente, fora do comum. E aqueles santos, eles cresceram em conhecimento, na revelação e na graça de Deus. Desfrutaram da água até os joelhos. Martinho Lutero, então, foi um vaso que levou a essa igreja a crescer mais ainda. Por quê? Porque houve uma nova forma de se ver e ler a Bíblia. Houve um novo fluir de fé. Fé. Não existia fé. A fé passou a existir a partir de Martinho Lutero. Quando ele leu lá que pela fé ele seria salvo. Salvo. E aí essa água então começou a chegar nos lombos, como nós lemos, na cintura. E à medida que isso ia crescendo, a revelação de Jesus também ia aumentando, e aumentando. E a igreja começou a ganhar sabedoria, profundidade do poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Você imaginou como aqueles dias devem ter sido maravilhosos? Aquelas pessoas que foram libertas, que aceitaram Jesus pela fé, aquelas pessoas em multidão, voltando para as catedrais, que antes eles iam lá, orar por aquelas imagens, por aquele altar cheio
Vocês já imaginaram isso? A profundidade que deve ter sido isso nesse tempo? Onde aqueles que antes eram idólatras, agora já não eram mais. Agora eles eram libertos pela fé. E como eles faziam isso? Antes eles iriam lá àquele lugar sempre para rezar por aquelas imagens esculpidas, como ainda continuam. E eles deixaram então a idolatria, porque eles creram naquele que trouxe a fé, trouxe Jesus Cristo no coração. E aí nós vamos ler um pouquinho dessa vara de medir que o Senhor percorreu, como nós já lemos aqui, no 3-5. O Senhor começou a andar com Ezequiel sobre as águas que nasciam do altar de Deus. Chegava na altura dos tornozelos. E Ezequiel testifica que ele começou a andar pelas águas. E o Senhor vai movendo o profeta à frente, cada vez mais fundo, e adiante dessa água. Após mais 1000, ela chega aos joelhos. Ainda estava aumentando, e chegou na cintura. E o que estava acontecendo aqui? Ezequiel começou a andar no futuro, direto para o nosso tempo. Os cristãos hoje, que somos nós estamos vivendo os últimos 1000 côvados, que é que nós temos que mergulhar no Espírito. Essa é aquilo que nós vivemos hoje. Nós vivemos no Espírito, nós temos que mergulhar nele. Mergulhar no Espírito. E Ezequiel diz: era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Está lá no versículo 5. O Senhor então pergunta: Ezequiel, por que esse rio está subindo? E eu pergunto para vocês também, estão todos calados, observando. Eu pergunto para vocês, e esse rio, por que ele está subindo? Porque esse rio trata do poder do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós hoje vivemos por causa dele, e nós estamos mergulhando, e aquele que não está, nós ainda vamos chegar lá e falar a respeito dele. Nós temos que mergulhar no Espírito. Há uma expansão muito grande do Espírito crescendo nos dias de hoje, trazendo no coração das pessoas a salvação, a libertação do pecado. Ela está vindo direto para nós, direto para aqueles que acreditam em Jesus. E aqueles que não estão procurando se libertar, salvar a sua vida. Vocês acreditam que Jesus vai aparecer no nosso meio? Sim ou não? Sim? Eu não escutei. Eu não escutei. Sim ou não? Sim. Então aplauda Jesus, meus irmãos. Porque Ele vai aparecer no nosso meio. Ele vai aparecer no futuro, para esse tempo que nós estamos vivendo. Ele não vai aparecer para os outros, não. Ele vai aparecer para nós, que estamos hoje, nadando nessas águas profundas, que é a água do Espírito de Deus. Ele vai vir. Se você não estiver esperando, Ele vai vir. E Ele vai derramar sobre nós tudo aquilo que nós podemos suportar. Tudo. Nós ainda não estamos glorificados com o nosso corpo. Estamos? Ainda não. Ainda somos carne. Mas o profeta Isaías teve um vislumbre dessa água da vida também, que apareceu na visão de Ezequiel, também teve para ele. De acordo com o profeta, nos últimos dias,
o povo de Deus vai desfrutar. Desfrutar sabe de quê? De proteção contra todos os males. As pessoas ainda não entenderam que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, acabou, acabou, acabou. Perseguição, luta, depressão, tristeza, acabou, acabou. Sua vida mudou completamente. Você já não é mais o mesmo. Isaías diz, capítulo 33, versículo 21, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Demônio não navega nas águas de Cristo não, meu irmão. O diabo, ele não tem poder para andar naqueles que andam nas águas, no Espírito. Isaías está falando aqui de navios de guerra, do diabo. Que ele convoca os seus demônios e levanta a vela. Arruma o mastro. E nada funciona. Há um espírito de confusão no meio deles. Se sentem confusos. Porque na água que Deus nos dá para viver, o demônio não consegue nadar nela. Ele não navega nela. Ele não navega nela. No Salmo 35, versículo de 4 a 6, se vocês não quiserem abrir, eu vou ler para vocês. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem para trás e envergonhem os que contra mim intentam mal. Seja como palha perante o vento, anjos do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, o anjo do Senhor os persiga. Não tem, meus irmãos, não tem como você se preocupar. Seus problemas continuarão, mas a tristeza, ela acabará. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Tudo viverá. Vamos voltar a Ezequiel, capítulo 47, versículo 9. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que esse rio passar. Amém? Quando Ezequiel retornou à margem, Ezequiel ficou atônito. Ele olha e vê uma grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Está no versículo 12. E junto ao rio, sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque suas águas saiam do santuário, e seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém? Servirá de quê? De comida e remédio. É Jesus Cristo, meus irmãos. É a nossa comida e o nosso remédio está aqui, ó, nos elementos que está aqui na ceia. Essas árvores ganharam vida a partir das correntes de água. Sem água, não há vida. Folhas que jamais murcham. Seu fruto traz curas maravilhosas e a sua vida deixará de ser deserta e seca. Se tem alguém aqui hoje que está deserto e seco, é só você entrar nessas águas, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus. Esse rio de Deus trará vida. Deixe que o Espírito Santo produza fruto em você. Mas a gente também vai ver nesses últimos tempos uma inundação correspondente à morte. Covid,
depressão, guerra. É um tempo de destruição. Muitos já morreram e muitos estão morrendo. Esse é o mar morto do tempo moderno. É o que nós estamos vivendo. E multidões morrerão e muitos ainda vão morrer de todas essas doenças que estão aqui. E também a palavra de Deus ainda diz, segundo Jesus Cristo, o amor de muitos morrerá. O amor de muitos esfriará. Paulo acrescenta que escarnecedores virão, eles vão zombar da mensagem de Jesus Cristo. Eles estão aí zombando mesmo da mensagem de Jesus Cristo. E eles estão tentando matar a esperança dos crentes que são fracos, que não nadam nessas águas. Ainda está aqui no lombo, ou ainda está aqui no joelho. Ele está deitando e rolando em cima deles. São os crentes que não nadam nessas águas. Se você não está nadando nessas águas, você está sujeito a tudo isso que eu estou falando. Depressão, hoje em dia, é a doença que mais se fala. As pessoas estão depressivas, ficam doentes, vão parar no hospital, começam a tomar remédio, que o remédio passa a ser outro veneno na vida deles. Porque não estão nadando nessas águas. Eles estão zombando com a moral. E quer que o pecado abunde na vida das pessoas. Falsos profetas estão aí espalhando doutrinas de morte. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Eles enganam e também são enganados. Agora mesmo a morte espiritual está matando muitos, porque muitos estão se apostatando da fé. Ainda assim, no meio de toda essa morte, toda essa destruição que eu acabei de ler, ainda há uma profecia, a profecia de Jesus Cristo para nós, que troveja aqui no meu coração e troveja no seu. Meu rio vai subir, e tudo viverá por onde o meu rio passar. Eu não escutei um amém. Misericórdia. Estou falando sozinho, né? Se o rio da vida não subir na sua vida, você não vai fluir em Jesus Cristo. Preste bem atenção, há muitos anos atrás, a China era simplesmente um lugar morto para os crentes. Você não ouvia falar que lá tinha crente, e que tinha, eles matavam, sumiam com eles. Então nós passamos muito tempo querendo saber onde os crentes da China estavam, se eles tinham morrido, se eles estavam encarcerados, o que estava acontecendo com esse povo. Mas o rio, ele passa em todo lugar, meus irmãos. Qualquer lugar o rio está passando, meus irmãos. E hoje em dia nós sabemos que lá na China existem muitas igrejas e muitos crentes. Acabou a perseguição, acabou a morte, porque o rio passou lá. Hoje nós escutamos aqui o nosso irmão, pastor que veio lá da África, Calênio, dizendo que ele estava tentando ir para um outro país onde não é permitido cristão. Mas ele disse que vai para lá. Ele não disse. Aonde o rio passar, a vida vai fluir, meus irmãos. Imaginem vocês nos países fechados, como a Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria. Não existia cristianismo, mas hoje existe. Hoje existe, meus irmãos. O rio está passando. Aonde o rio passar, haverá vida.
E esse rio está inundando esses países, lá do leste europeu, lá do porta 40 por 40, entendeu? O rio está passando. E esse rio vai correr um dia livremente por todos os lugares da face da terra. A vida está brotando em todas as nações. E até naquelas que, inclusive, o Calênio falou aqui, vai brotar lá também. Vai brotar lá também. O rio está subindo. Tudo vive por onde ele passe. Mas eu pergunto para você, eu sei que vocês estão muito atentos, muitos estão calados. E o rio está passando lá na sua casa? O rio está passando na sua vida? Onde é que está o rio? Onde é que está o rio? Tem problema na sua casa? Tem problema na sua família? Tem problema no seu casamento? O rio está passando? Você está agressivo? Sua esposa está agressiva? Seus filhos estão agressivos? Será que tudo é desesperador para você? Tudo que acontece, você fica desesperado? Se isso está acontecendo, meus irmãos, agarrem essa promessa desse profeta que viveu 600 anos antes de Cristo. E ele profetizou essa palavra aqui, para nós hoje. Para nós hoje. E eu não sei também como é que Jesus vai fazer isso. Porque ele disse que tornarão saudáveis, sararão tudo que viverá por onde quer que passe esse rio. Eu não sei como é que ele vai fazer, mas eu acredito nele. Você acredita nele? Pois então o rio vai passar na sua casa. Ele vai passar na sua vida. Eu não sei como é que ele vai fazer, eu não tenho a mínima ideia, mas o rio dele passou na minha vida. E ele está aqui, ó. Ele passou na minha vida. Diz a palavra de Deus, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Quem é que é a água da vida? Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Está lá em Apocalipse 21, versículo 6. Mas os que ficarem de fora desse rio, aqui também diz que eles serão deixados para o sal. Está lá no versículo 11, que diz, mas os seus charcos, os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Então essa água, ela estava correndo para o Mar Morto. Essa água já não seria mais salgada, seria saudável, mas nem todos receberiam essa água. Essa água vai passar, mas muitos vão ignorar completamente. E eles vão continuar tão seco que eles vão se tornar sal. Tais pessoas professam abertamente que são cristãos, e nós sabemos, mas não foram invadidos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Só dizem, sou cristão, sou crente. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, ele sonda todo o coração, que seja dele e que não seja dele. Sabe por quê? Ele corteja o coração daquele que ainda não é dele. Ele quer salvar todos. Ele não quer deixar nenhum perdido, ele quer salvar todo. Mas essas pessoas, elas permanecem inalteradas. Eles não querem que Jesus toque na sua intimidade. Como resultado, esse rio não flui na vida deles. Eles não têm o fluir dessas águas na vida dele. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, se tornaram então, diz, fontes sem água. Fontes sem água. Como um seguidor de Cristo que pode chegar numa situação dessa? Como que pode? Como poderia um servo de Deus se tornar vazio, ressecado como um deserto, cortado
desse rio da vida. A palavra diz lá em 2 Pedro, eu leio muito isso para os meninos que vêm aqui, que estão perdidos nas drogas. Eu leio muito esse capítulo para eles. Que dizem, eles andam segundo a carne, são presunçosos, voluntariosos, resistem a todo tipo de autoridade ordenada por Deus. Falam mal de coisas dos quais nada sabem. Se tornam emaranhados nas coisas do mundo e são vencidos por elas. Se afastaram dos santos mandamentos que uma vez lhe foram entregues. Estão perdidos. Estão perdidos. Essa é a parte mais triste dessa história. Que a maioria desses poços secos já tiveram água. Já tiveram água. Já foram fontes de vida. No passado eles já produziram bênçãos, curas. E hoje eles só têm ódio, amargura, rancor, desespero. Eu estou concluindo. Vou ganhar do tempo de novo, hein? Eu sempre ganho dele. Vou ganhar mais uma vez. Vou concluir. Deixe agora, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, deixe que Deus enche o seu coração dessa água. Deixe que Deus faça a obra dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Deixe que esse rio entre na sua casa, entre na sua vida. Beba dessa água, meu irmão. Beba dessa água. Beba dessa água. É água da vida. Você pode até não perceber, mas tem uma inundação do Espírito Santo chegando nas igrejas. As igrejas estão crescendo. Lá na minha região onde eu moro, lá no Guará, chama Polo de Modas. Lá tinha 300 botecos. Agora tem 300 igrejas. Sabe quantos botecos tem? 3, 4, 5. Não tem mais boteco. Os botecos acabaram. Só tem igreja, meus irmãos. Só tem igreja. Isso também não quer dizer que seja bom, né? Porque normalmente igreja é porque rachou de outra, e aí vão abrindo. Nem todas permanecem, né? Jesus não vai abastecer a carne, não. Essa água não virá para a carne. A carne vai ficar aí. O espírito dessa carne não vai subir. Você entendeu agora qual é a magnitude dessa visão de Ezequiel? Você compreende a magnitude disso tudo? A visão que foi dada a Ezequiel? Os profetas do Velho Testamento, eles não tinham muita habilidade, nem conhecimento de Cristo. Nós já lemos isso aqui. Mas nós temos os olhos para o Espírito Santo de Deus. O Espírito vive em nós. Nós temos tido o prazer de contemplar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Nós temos esse privilégio, isso é um privilégio. E o rio da vida continua chegando. E Ezequiel retrata esse rio como uma fonte de renovação, de mudança, de transformação espiritual, que simboliza a presença de Deus nas nossas vidas, que trazem cura e abundância sobre todo vivente e toda a terra. Tudo viverá por onde o meu rio passar. Amém? Glória a Deus. Eu ainda tenho 1 minuto. Eu não sei quem que está aqui, quem veio aqui, o que você veio fazer aqui, mas se você está aqui e você ouviu essa palavra, não fique para o sal, meu irmão. Receba esse rio de água viva, de água da vida, para que você possa viver em paz, para que você possa ter alegria, para que você possa criar os seus filhos, ter uma casa abençoada, ser abençoada aqui na igreja.
Para onde você for, o rio de água viva vai com você, meu irmão. Se você ainda não tem, se você que está aqui, e agora quer entregar para Ele, Jesus Cristo, a sua vida, para que Ele venha fluir na sua vida, esse rio de água viva, por favor, levante a mão. Levante sua mão, não perca tempo, meu irmão, não sofra, não vá viver esse rio de sal, que está escrito também nessa visão. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, se tiver alguma pessoa aqui que está simplesmente fora de Jesus Cristo, mas já viveu com Ele, que está agora, Senhor, fora da vida com Jesus, está afastado da palavra. Você ouviu a palavra? Você ouviu que muitos deixaram de ter uma vida de abundância, de cura, de alegria, de bênçãos? Tem alguém aqui que quer aceitar ou voltar para Jesus nesse momento? Bom, meu tempo acabou, 00. Não vou continuar o apelo, mas se você ainda quiser, você depois que terminar esse culto, você pode vir aqui e falar conosco. Nós estaremos aqui para orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém.